Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Silvana Lima, sou advogada de empreendedores do mercado digital e hoje eu vou falar um pouco para vocês de como foi a minha experiência com a prova da OAB. Vocês têm me perguntado lá no meu Instagram, pedido para me falar um pouco de como que foi a minha experiência com a prova da ordem, como que foi meus estudos, e hoje eu vou contar um pouco para vocês como que foi a minha experiência com a prova da ordem. Ainda na faculdade, durante o último período, eu resolvi prestar a prova da OAB. Resolvi que ia prestar sem compromisso mesmo, se passasse tudo bem, se não passasse também tudo bem, e avaliei a experiência. Estava fazendo TCC, estava naquela loucura de provas de finais de ano, para completar estava mudando também, então tava muita coisa ao mesmo tempo. E eu prestei o exame 32 da prova da ordem, foi um exame polêmico, por sinal na época, uma prova bem difícil. Passei na primeira fase, mas na segunda fase eu não passei. Então eu resolvi que eu ia dar um tempo, ia terminar minhas provas finais, terminar o TCC e depois eu ia dar continuidade nos estudos. E assim eu fiz. Terminando o TCC, terminando as provas finais, concluindo a faculdade, eu retornei aos estudos para a prova da OAB e não comprei cursinho para a primeira fase, tá? Vocês me perguntaram bastante, aí comprou cursinho para a primeira fase, Sil? Eu não comprei cursinho para a primeira fase, eu comprei cursinho apenas para a segunda fase. A primeira fase eu estudei com o meu caderno e também fiz alguns simulados da internet mesmo, pessoal. Então peguei alguns simulados da internet, estudei meu caderno, lei seca e foi isso para a primeira fase. Já para a segunda fase eu comprei um curso do Damásio, estudei muito, fiz muitas provas, prático profissional, assisti muitas videoaulas, gastei muita caneta fazendo as provas e as questões. E eu percebi, no meio desses estudos que com as provas prático profissional, eu ia bem. Nas correções eu ia bem, eu não tinha tanta dificuldade. Já nas questões, eu percebi que eu tinha uma certa dificuldade nas questões, eu não conseguia tirar uma pontuação completa nas questões. E como vocês sabem, tanto as questões como a prova prática profissional, uma complementa a outra. E ambas são importantes. Não adianta você ir bem na prova prática profissional e não ir nas questões. Ou ir bem nas questões e não ir bem na prova prática profissional. Então, como eu estava tendo bastante dificuldade com as questões, eu não larguei a prova prática profissional, não. Eu continuei treinando as provas, fazendo as provas, mas dei uma atenção maior para as questões. Por quê? Porque eu percebi que nas questões é onde estava a minha dificuldade. E aí é onde eu usei de inteligência emocional, aí foi onde eu percebi que eu deveria dar um foco para as questões, que era onde eu estava tendo maior dificuldade. Aí nos seus estudos você vai perceber, conforme você vai estudando, onde você tem maior dificuldade. No meu caso, eram as questões que eu estava com bastante dificuldade, e aí eu foquei mais nas questões. Principalmente durante a última semana, quando faltava uma semana aí para a segunda fase do exame 34, fiz um resumo de todas as provas prático profissional, que eu acreditava que ia cair no exame da ordem. Fiz todos os esqueletos da prova e foquei nas questões. E conforme eu ia fazendo bastante questões, treinando bastante as questões, eu percebi que eu ia melhorando cada questão que eu fazia. E foi assim que eu percebi que eu ia derrubando aquelas barreiras que me deixava muitas das vezes nervosa, aflita, porque quando você está estudando para a prova do exame da ordem ou para uma prova de concurso que você percebe que você não está indo bem, você tende a ficar ansioso, e eu tava ficando muito ansiosa. Então, quando eu percebi a minha dificuldade, que eu foquei nas questões e que eu ia melhorando conforme eu ia estudando e fazendo, eu comecei a ficar mais tranquila, mais segura, porque eu percebi que eu tava melhorando e tava indo bem. Quando eu cheguei no dia de fazer a prova, como que foi? Eu já tava mais tranquila, porque eu já sabia onde que eu tinha ter estudado, e eu estudei, que foi as questões.
E aí, no dia de fazer, um dia anterior, voltando atrás, para fazer a prova, eu dormi cedo. No outro dia, quer dizer, dormi mais ou menos, né? Que a gente não dorme, vai fazer uma prova, você não dorme direito. Então, assim, não dormi direito, dormi daquele jeito. No outro dia, acordei cedo, por volta de umas 8 horas, tomei meu café da manhã, né? Tranquilamente. Dei uma revisada no meu material. Não estudei mais nada além disso, até para não atrapalhar. E fui fazer a prova com 1 hora de antecedência. Chegando no local da prova, com 1 hora de antecedência, eu fui direto procurar a minha sala, até para mim ficar mais tranquila. Procurei a sala, encontrei a sala, foi conferido o meu documento. Só que o que eu fiz? Eu não entrei de imediato na sala. Por quê? Porque se eu entrasse na sala, eu ia ter que ficar pedindo toda hora para sair, mesmo que a prova não tivesse começado. Então, eu aguardei lá fora, fui no banheiro, tomei uma água, respirei. Quando faltava uns 20 minutos, 30 minutos para começar a prova, eu entrei na sala, arrumei todo o meu material lá na minha mesa. O fiscal, ele conferiu meu vadimeco. E, inclusive, eu não fiz muitas marcações. Vocês me perguntam se eu fiz muitas marcações. Eu não fiz muitas marcações no vadimeco. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz apenas algumas marcações. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo, ó? Eu usei apenas 2 cores de caneta, tá? Eu fiz a segunda fase em penal. E aí, eu marquei algumas páginas com clipe. Não sei se dá para vocês verem. E marquei tudo o que tinha de importante, tudo direitinho, para mim na hora da prova achar e não ter dificuldade. E levei apenas esse vadimeco, não levei outro vadimeco. Até porque a mesa pequena não é tão grande, eu sei que eu não ia ficar à vontade com muito material, ia me perder, ficar nervosa na hora da prova, então eu só levei esse vadimeco que eu mostrei para vocês. Bom, começando a prova, por onde que eu comecei? Eu fui, primeiro que eu recebi a prova, eu peguei a prova na mão, li toda a prova. Após eu identificar a prova, eu fiz um esqueleto da prova, marquei todos os argumentos, marquei tudo que eu vi que ia naquela prova de argumentação, de princípios, marquei tudo direitinho e fui para as questões. Chegando nas questões, eu fiz todas as questões que eu consegui fazer. Chegou na última questão, acho que foi na B da 4, são 4 questões A e B. Eu tive uma certa dificuldade, respirei, porque não adianta ficar forçando também. Parei e voltei para a prova. Quando eu voltei para a prova, eu já tinha feito meu rascunho, como eu contei para vocês, o esqueleto lá da prova. Eu fiz toda a minha prova com tranquilidade. E aí eu voltei para a última questão, não lembrava o artigo da questão, mas como eu tinha os princípios bem claros na minha cabeça, o direito material e o direito processual, eu argumentei o máximo que eu pude, pessoal. Coloquei tudo lá o máximo que eu pude. Enchi mesmo, argumentei bastante, falei, não vou entregar a prova com a questão em branco. Não entreguei com a questão em branco. Então, assim, se possível, não entregue a prova com a questão em branco. Se vocês não lembrar o artigo, coloca um princípio, argumente com as palavras de vocês, mas não entregue em branco. E foi assim que eu fiz. Após eu terminar as questões e terminar a prova prático profissional, eu não saí correndo. Eu dei uma lida na minha prova, vi se faltava alguma coisa ainda, estava tudo certo, não faltava nada, aí eu entreguei a minha prova e pensei comigo, fiz a minha parte, agora seja o que Deus quiser. E assim foi, passei no exame 34, eu prestei o exame 32 e o exame 34. No exame 32 eu não passei, porque como eu falei pra vocês, eu tava fazendo TCC, provas de finais de ano, tava com muita coisa. Mas no 34 eu fiz mais tranquila, passei, deu tudo certo. E qual é a mensagem que eu quero deixar aqui pra você, que vai prestar a prova da ordem pela primeira vez, ou que vai prestar pela primeira, segunda, terceira vez, não importa. Foque nos seus objetivos, não desista. Quando você for fazer a prova, não saia correndo. Antes de entregar a prova, leia com calma, leia com paciência e só entregue quando você tiver certeza.
E essa então foi a minha história, a minha experiência com a prova da OAB. Deu tudo certo aqui, como vocês podem ver, pessoal. E se der certo pra mim, vai dar certo pra você também. Não desista dos seus objetivos, tenha foco, vai dar tudo certo. Se você vai prestar a prova da OAB ou ainda não prestou, vai prestar pela primeira vez ou já prestou algumas vezes, deixa aqui seu comentário. Conta pra mim a sua experiência. Se você ainda não é inscrito no canal, gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Toca o sininho para não perder nenhum vídeo. E muito obrigada!